Então, quem é Macron? Que é Emmanuel Macron, presidente da França? Por que pergunto isso? Por dois motivos. A circunstância hoje é 14 de julho, a festa nacional da França, e porque o Macron costuma criticar veementemente o Brasil, o presidente brasileiro e a política ambiental do Brasil. Então, vamos ver quem é essa pessoa, quem é esse sujeito que tem tanta coisa para nos dizer, tanta coisa para nos cobrar. Quem é esse cara? Ele é fascinante também, né? Ele é muito fascinante. A gente pode gostar, desgostar dele, mas ele é uma personagem fascinante, quase shakespeariano, quase assim de uma peça trágica. É raro ver alguém com essa profundidade aí, com essa espessura no mundo atual, onde nossos políticos são meramente marqueteiros, né? Por exemplo, você vê no seu governador em São Paulo, chove, ele fala que chuva é legal, esquenta, fala que o calor é legal. É o mês do kiwi, ele vai falar que adora o kiwi. É o mês do mamão, ele fala que adora mamão. Alguém caiu num buraco na calçada, quebrou a perna, é culpa do Bolsonaro. Parou de chover no Antártico, culpa do Bolsonaro, entendeu? PCC matou 20, culpa do Bolsonaro. Então, a gente se acostumou a esse tipo de político muito superficial. Agora, com o Macron, ele pode parecer muito superficial, mas ele tem uma espessura, tem umas contradições dentro desse rapaz que são fascinantes. Opa, chegou o Miguel. Bonsoir, Miguel. Então, vamos lá. Que é o Macron? Primeiro, antes de falar do que é o Macron, tem que falar o que é a França. A França não é qualquer país. A França é um país muito específico. Hoje, 14 de julho, em 14 de julho de 1789, nasceu a França moderna. Nasceu com um crime bárbaro, um crime original, que foi a tomada da Bastilha. Foi um massacre. O Bastilha era um forte militar, como o Forte de Copacabana, onde tinha um presídio. O Marquês de Sade, aquele grande progressista, aquele grande ícone da esquerda, que mandava estuprar crianças, aquele Marquês de Sade estava lá na Bastilha, preso. O presídio já estava meio esvaziado, porque o rei Luís XVI era bastante liberal. Não tinha tanto preso político. Digamos que a ocupação era uns 20, 25% da Bastilha. Não era 100%, 200%. Era só 25%. Aí o povo chegou na Bastilha, protestos sociais, não vou entrar nos detalhes. Povo de Paris, povão, infiltrado por elementos antifascistas, como diríamos hoje, e atacaram o forte. Atacaram esse forte. O diretor do forte, que era um oficial do exército, humanista, católico, esclarecido, ele conversou com o povo e falou: amigo, eu vou deixar vocês entrar. Na época não tinha telefone para pegar ordem, não tinha rádio, não tinha nada. Ele falou: vou deixar vocês entrar e beleza, vamos nos render. Ele abriu as portas, o povo entrou e matou todo mundo. E decapitou esse rapaz. Esse rapaz, a cabeça dele foi colocada em cima de um fuzil e chegou no Hotel de Ville, que era na prefeitura de Paris. Foram soltos os criminosos, digamos os detentos, porque alguns não eram detentos políticos, e morreu todo mundo, os soldados morreram decapitados, enfim, uma beleza. E aí começou a grande Revolução Francesa, que foi um rio de sangue. Daesh, Talibã, esse naipe aí. Essa revolução matou mais de 100 mil franceses civis numa região só, chamada La Vendée. Qual o crime deles? Irem para a igreja. E não gostarem da revolução. Eles queriam o rei de volta. Então essa revolução durou uns 10 anos. 1789 até 1799, um rio de sangue, de lágrimas e destruição. Quantas mulheres violadas, quanto homem decapitado, quanto cura, tiram as tripas dele, enfim, é uma beleza.
esse crime original nos deu a República Francesa. A República que, por uma mão, cortou cabeças e por outra escreveu, literalmente, ao mesmo momento, simultaneamente, escreveu a Declaração dos Direitos Humanos. Não é a primeira vez que a história humana entra em contradição. A história do islamismo também é um rio de sangue. A história da Revolução Chinesa, a história da Revolução Russa, até a história do catolicismo, do Império Romano, por exemplo, foi coberta de sangue. A nossa descoberta. O Brasil foi descoberto sobre um crime original. A gente matou os índios e trouxemos os negros escravos. Os americanos cometeram um genocídio dos índios. Então, não é a primeira grande nação, a França não é a primeira grande nação nascida sobre um crime original. Que a França moderna nasceu em 1789. E em reação a esse grande massacre, a França tomou vergonha na cara. Aí apareceu Napoleão, que era o grande, digamos, higienizador. Ele veio para arrumar a casa, colocar ordem, criar de novo uma polícia, ele criou o Código Civil, Código Penal, uma escola, faculdades, porque os malucos da Revolução, os bárbaros que fizeram a Revolução, destruíram tudo. Tem que ver que a França perdeu a elite dela. A la crème de la crème, a nata da nata. Todo mundo fugiu. Fugiu para Londres, para a Holanda, para a Suíça, para a Alemanha. Porque, era morte. Imagina um país que abre os presídios. Acaba o país. Abriu os presídios. Então, chamaram o Napoleão, que começou a primeira etapa de recolocar a França nos eixos, tomar vergonha na cara. Os partidos políticos que governaram a França no século XIX, ou seja, depois da Revolução, eu falei que terminou em 1799, 1800, que sejam de esquerda ou direita, tentaram consertar os estragos da Revolução. E como consertaram esses estragos? Criando um super-estado francês super eficiente. E era uma beleza de eficiência esse Estado. Falo disso porque o Macron é um servidor do Estado, ele é um super funcionário público, na verdade. O Estado francês é muito eficiente, ele traz serviços, ele fornece serviços, ele é útil ao povo francês. Ele foi construído sobre a base da culpa. Culpa de quê? De quem matou o rei. O rei Luís XVI era muito liberal. Ele deu tudo o que o povo queria. Os revolucionários, vocês conseguiriam tudo. Não era preciso matar ele e matar Maria Antonieta. O filho dele, Luís XVII, o futuro Luís XVII, morreu quase emparedado. Uma criança de 10 anos morreu de abuso, de falta de comida, de frio, enfim, para quê? A monarquia francesa aceitou tudo. Até ir embora, mas não, tinha que matar. Então, esse Estado francês nasceu para tapar essa culpa original e mostrar para o povo francês que ele é o continuador da monarquia. Matamos o rei, mas colocamos um presidente. Matamos a corte, mas colocamos um governo muito eficiente. Matamos a prestígio de Versailles, fechamos Versailles, mas a festa continua em Paris. Aí vamos fazer la Rue de Rivoli, vamos fazer Montparnasse, vamos fazer Novo Paris com o Barão de Haussmann, que era prefeito de Paris, 70 anos depois da Revolução. Vamos fazer melhor do que a monarquia, para tapar esse crime original. Vamos educar o povo. Isso é grande obra da esquerda francesa, educar o povo francês, até os segmentos mais baixos. Matamos a Igreja Católica Francesa, falei que mataram padres, mas enfim, várias belezas dignas do Estado Islâmico, mas aí forneceram para o povo francês uma nova religião, uma religião laica. O Brasil é Estado laico, mas a laicidade do Brasil não tem nada a ver com a laicidade da França. O Estado francês ele é laico no sentido anticatólico, anticlerical. Anti-presença do Vaticano na França. Expulsaram o Vaticano na França. Fecharam as congregações religiosas na França, século XIX. Fecharam elas. Expulsaram os freiras que davam aulas nas faculdades católicas. Fecharam conventos.
Pegaram os bens da igreja, roubaram os bens da igreja, expropriaram a igreja. Então a religião da França virou laicismo, uma religião da laicidade, do Estado forte. Eu não estou criticando ela, porque ela foi muito útil para a França. Na França se instalou a meritocracia. Já que matamos os nobres, matamos o rei, qualquer pessoa francesa, não importa o lugar de nascimento, a condição social, pode virar presidente da França, pode virar diretor de hospital, pode virar professor universitário. Basta ela estudar e tirar boa nota. Não é bonito? Não é isso o socialismo? A França fez isso. No ano 1900, essa obra já estava entregue. Estava entregue. Chamou dessa religião de laicismo, uma religião que tapou a cruz católica, fechou as igrejas, esvaziou as igrejas e concatenou o povo na escola republicana, injetada pela esquerda francesa. Mas não é a esquerda vagabunda de hoje, esquerda caviar. Não, esquerda de verdade, que gosta do operário, que gosta do pobre, da mulher, do fraco. Não é essa esquerda que temos agora, que namora a Nike, o Ambev ou a Nubank. Isso não é esquerda, isso é trans-esquerda, sabe? Um ser político não binário. Enfim, o Macron chegou nisso. O Macron é o filho dessa República Francesa. Anticatólica, igualitária, meritocrática. A França é o país mais igualitário do mundo. A França é 3% da população mundial. O povo francês, 3% da população mundial. Só que ele é 15% do gasto social mundial. Imagina isso, 15%. Se o mundo gasta $100 de ajuda, de SUS, de auxílio emergencial, de ajuda à família, de ajuda para ter criança, de ajuda social, de seguro-desemprego, se gasta no mundo $100, a França gasta $13, sabendo que ela tem só 3% da população mundial. Então a França é egalitária, mas também ela é desigualitária porque ela busca talento. Se você é bom, se você é foda aqui na cabeça, se você estuda, você pode chegar lá em cima. E tem um sistema educativo feito para isso. Com duas vias, uma via para inglês ver e uma via de elite. A via de elite era de graça. A via de elite é de graça. São colégios públicos, só que aos 18 anos eles separam os alunos. Os caras que vão fingir de estudar e os caras que vão estudar para valer. E o Macron estudou para valer. Aqueles que estudam para valer vão sacrificar a juventude. Eles vão fazer 1, 2, 3 anos, chamado de aulas preparatórias, classe préparatoire. 24 horas de estudo. Eu fiz sábado, cada sábado você tem um exame de 4 a 6 horas, cada sábado, é matemática, é geografia, é filosofia, é latim, é grego. E você passa uma super prova, uma para científicos. Aos 20 anos você passa essa prova, 20, 21, 19, depende. Uma para científicos, para virar engenheiro, outra para literários e outra para comércio. Eu fiz de comércio. O Macron fez de literários. Então, depende do seu forte. Se você ser bom em matemática, você vai fazer a prova de engenheiro. Aí você vai entrar na Polytechnique, escola criada por Napoleão. Se você fez na Centrale. Se você é comércio, você vai fazer HEC. Se você é forte em literário, em letras e humanas, você vai entrar em escola normal superior, École Normale Supérieure, ENS. Macron entrou nessa. Então ele é muito inteligente. Quer dizer, ele é muito trabalhador e muito culto, porque são provas dificílimas. Entrou nessas escolas, você já entra na nata da juventude francesa, academicamente falando. Até os caras da Polytechnique são soldados mesmo. Então podemos falar nata da nata, porque vão defender o país. O resto é civil. Aí você estuda mais 3 anos, aos 25 anos, é muito cedo, você está formado, pronto para ganhar dinheiro, e bom dinheiro. Aos 25 anos, 23, 24, depende, você já pode
entrar como executivo em empresa. Executivo de elite. Não vai virar CEO, mas aos 25 não, mas você já está no alto escalão. É um sistema inegalitário porque o talento foi distribuído injustamente pela natureza ou por Deus, mas é egalitário no sentido de que você é branco, preto, árabe, muçulmano, judeu, gay, hétero, anão, gigante, não importa, pobre, rico, cidadão rural, cidadão da cidade, você vai chegar no topo. O Macron passou por isso, que o Macron fez essa escola aí de letras e chegou, ele foi tão bem, assim, tão bem, como se fala, tão bem sucedido que ele entrou também na École Normale Supérieure, na École Nationale d'Administration, que é um Harvard da administração pública. Isso não existe no Brasil e deveria existir no Brasil. É uma escola que forma super funcionário público. Ela forma gestores. O Brasil cria empecilhos, cria um mega concurso, aí o cara passa, depois descansa. Ah, vou virar juiz, vou virar não sei o quê. Na França não. Na França você passa uma prova super difícil, só que você vai estudar naquela escola de administração pública e você vai aprender a administrar. Eles estão nem aí se você vai ser um juiz ou desembargador. Não, estão nem aí. Eles vão te mostrar como se administra um hospital, como se administra um departamento de rodagem, como se administra um porto, porque tem especializações, como se administra uma delegacia, como se administra segurança urbana. Porque isso é uma arte e uma ciência. Não é porque você aprendeu de cor o Código Penal, passou numa prova, que você sabe de lei. Negativo. O que você vai ser um bom diretor da penitenciária. O que você vai ser um bom diretor de hospital. É muito complicado, difícil de administrar um hospital. A França aprende isso aos funcionários públicos. Em escolas especiais, e essa, a ENA, é a top de linha. Falei uma besteira, o Macron não fez a École Normale Supérieure, ele tentou, mas não conseguiu. Ele fez a ENA. Bom, não importa. É uma grande... Normale Supérieure, o Sartre fez, eu me confundi. Macron fez École Nationale d'Administration. Então, saiu dessa escola aos 25, 26, saiu muito bem, e entrou no Ministério das Finanças, porque quanto mais você sai no ranking, tem um ranking. O top do ranking escolhe, e normalmente ele vai para o Ministério das Finanças, onde tem mais bônus. O resto vai para outras funções públicas. Aí de lá ele trabalhou no Ministério chama Bercy, Ministério das Finanças. Entrou depois no Banco Rothschild, onde ele cuidou da fusão-aquisição. Como ele é um cara inteligente, bom, ele fez letras, mas entende de balanço, de economia, muito bem formado. Ele sabe raciocinar. O que se aprende na França é que não estou sentindo aqui no Brasil. Talvez esteja errado. A escola brasileira não aprende a raciocinar. A escola francesa te dá uma metodologia. É a mesma. Todos os franceses pensam igual. Porém, eu acho, humildemente, que pensam bem. Resolvem problemas de empresa, de administração pública ou privada. Eu acho. Aqui no Brasil, a gente, não aprendemos metodologia. Porque no Brasil a gente não sofre para aprender. A nossa escola parece uma praia para surfar. A escola francesa é um lugar de sofrimento. Porque ela tem essa tradição católica de penitência. Você dormia na cela, você rezava e estudava no convento, no monastério, no seminário, reza, trabalha. Isso é quase 12 horas por dia. A França pegou isso. Tem esse lado de sofrimento. Você vai no campus americano, é festa, é bonito. O campus francês é deprimente, porque quase é um lugar de penitenciário. No Brasil, a minha humilde impressão é que a escola brasileira é uma escola para você curtir, para você se politizar. Bom, posso estar errado, eu sei que tem institutos muito complicados como o ITA em São José dos Campos, tem coisa complicada. Eu falo da experiência educativa, eu não falo do concurso. O concurso é difícil no Brasil, mas daquele momento
Eu senti que eu estava no campo militar, né, nesses campos franceses. Experiência meio assim de concentração, meio assim de redesenho na sua cabeça. Então o Macron pensa bem. Então os bancos mundiais na City de London, Wall Street, adora francês. Porque eles gostam de trabalhar muito, de sofrer para aprender. Porque não se aprende sem sofrimento. Gabriel Medina, talvez ele não sofre para fazer surf. Mas qualquer pessoa normal abre livro e reconecta a cabeça, porque para você aprender você tem que destruir na sua cabeça umas conexões neuronais e fazer outras. Não é fumando maconha que você vira o Nietzsche, o Kant, ou Bill Gates. Infelizmente. Bom, enfim, então entrou no Banco Rothschild, trabalhou lá 2 anos e lá fez muita grana, porque ele arbitrou a negociação, a compra de uma empresa pela Pfizer. Eu esqueci qual é a empresa, a Pfizer, a famosa Pfizer da vacina. Acho que a Pfizer comprou uma empresa do ramo do ou vendeu uma empresa para o ramo de alimentício. Aí ele ganhou, a operação era de quase 1 bilhão de euros, uma coisa séria. Aí ele pegou porcentagem que nem um corretor. Acho que ele pegou uns 15 milhões, 20 milhões de euros naquela operação. Isso deu para ele uma coisa que muito importante, que é a liberdade de tocar o foda-se. De mandar tomar naquele lugar todo mundo. Essa liberdade que desejo para todos nós. Quando eu conseguir essa liberdade, eu vou na Rede Globo ou na Berrine. Eu vou fazer uma coisa lá. Nada de violência, vou fazer uma coisa gostosa. Tá bom? Eu já bolei meu plano. Então, com 20 milhões de euros aos 33 anos, você começa a ver a vida diferente. Aí o Macron ele se filiou politicamente no Partido Socialista. Fala, Rafael. Bem-vindo. Ele se filiou no Partido Socialista francês. Socialista, esquerda. Tá? E começou a emitir sinal para o universo que ele quer entrar na política. Encontrou mentores, naquela época, 33, 34 anos, estamos nos anos 2010, 11, 12, aí ele encontrou mentores, 2 grandes mentores. O primeiro foi o Alain Menck, que é uma figura que não existe no Brasil. É um empresário, ele me lembra muito Kissinger, sabe? Um rapaz, ele sempre está no poder, mas nunca está eleito. Ele faz negócios, ele tem um think tank, ele tem uma empresa, ele não tem empresa, ele faz um livro por ano, ele vive viajando em classe executiva, mas sai um livro cada ano, não sei como que ele faz para escrever esse livro, vive nos aeroportos, todo mundo escuta ele. Enfim, o Alain Menck, que é um liberal, ele é um liberal, não é de esquerda, não rapaz de direita liberal, sabe, direita caviar, né? Ele pegou esse cara e falou, vou te ajudar a entrar no poder. Outro, chamado Jacques Attali, também igual a Alain Menck. Alain Menck mais direita liberal, Attali é esquerda liberal, esquerda Davos, esquerda Soros, esquerda OMC. Sabe, não é aquela esquerda que vai comer uma sopa com o povo na Praça da Sé. É a esquerda que vai viajar de primeira classe, esquerda Dominique Strauss-Kahn, que era no FMI. Essa esquerda aí de executivo. Esquerda que passa as férias do fim do ano em Ibiza e as férias do Natal em Gstaad, na Suíça. Esse tipo de esquerda. Então, o Attali puxou também. Então, eu ia falar Bolsonaro. Não, Bolsonaro não tem esses mentores, que o sistema não gosta de gente que quer trabalhar para a pátria. Então, esses 2 mentores, Alain Menck esquerda e o Attali, Alain Menck direita e Attali esquerda, puxaram o Macron. Começaram a colocar ele em contato com os presidenciáveis. Um deles é o François Hollande, que virou presidente da França pelo Partido Socialista, 2012 e 2017. Aí o François Hollande chama o Macron como conselheiro no Eliseu, no Palácio do Eliseu. Aí começou. Daqui a pouco ele virou ministro das Finanças, que na França é o cargo mais importante, na minha opinião. Claro que tem o presidente, é o top da pirâmide na França. No Brasil o presidente não manda em nada, na França ele manda, porque aqui no Brasil temos
separação de poderes. A gente é muito democrático. A gente leu o Montesquieu ao invés. Lembra daquele filme da Marilyn Monroe? Um filme que ela era super gostosa naquele filme. Desculpa a palavrão, mas era um sex symbol. Era um trem. Ela estava num trem, só que ela estava miope e não queria usar óculos porque baixava o seu apelo sexual. Aí ela lia o jornal invertido, sabe? Ah, que cena machista, genocida. Aí chega um rapaz, não sei quem foi, Dean Martin, falou para ela, ó, senhorita, o jornal se lê assim. A gente no Brasil leu o Montesquieu, a separação de poderes, que nem a Marilyn Monroe leu aquele jornal. A gente entendeu tudo errado. Enfim, na França, depois do presidente da República, o cara mais importante, na minha percepção, é o ministro das Finanças. Porque Bercy, o ministro das Finanças, tem um poder absurdo, o poder do orçamento. Porque lá o orçamento não é o parlamento que faz ele. Não é o Renan Calheiros que faz o orçamento na França. Não é o Omar Aziz, é o Bercy. Bercy tem esse poder. O parlamento assina, mas Bercy tem esse poder. Briga entre o Ministério da Cultura e o Ministério do Interior. Quem decide? Bercy. Dinheiro para autor, para artista? Bercy. Dinheiro para exército? Bercy. Então, Macron, aos 36, 7, era já em cima desse poder. Claro que ninguém manda sozinho. Ninguém manda sozinho. Então, ele estava inserido num network de poderes ocultos e abertos. Vamos falar deles depois. 2015, o François Hollande começou a surtar. Era um rapaz que não tinha o preparo para virar presidente. Começou a surtar, por exemplo, começou a namorar uma atriz, muito bonita por sinal, uma loira. É a típica francesa, esqueci o nome dela, mas é uma típica francesa. Sabe, mulher magra, assim, bonita, enfim, discreta, não é brasileira que está assim, muito presente. Uma mulher assim, tipo a Amélie Poulain, loira. Cara, hoje vou apanhar em casa. Mas é interessante saber as diferenças culturais, porque a gente, querendo ou não, a gente temos imaginários diferentes. O francês, o marroquino, o brasileiro, o nigeriano, não pensamos, não vemos a mulher da mesma maneira. Enfim, o nosso amigo Hollande começou a trair a esposa dele, Valérie Trierweiler, que também é uma loira bonita, jornalista, e ele começou a trair ela. E o que ele fazia? À noite, às 20 horas, eu pensava que esse povo trabalhava muito. Não, às 20 horas, subia no scooter, e ia ver a namorada, com segurança. No meio do terrorismo, no meio do ataque do Bataclan, no meio do ataque do Daesh na França, o rapaz saía do palácio e ia, vou apanhar em casa. Meu Deus, confirmou. Aí, ele ia ver a namorada dele, sem segurança nenhuma. Aí a esposa, Valérie Trierweiler, ela surtou de surtar. E ela saiu no jornal falando mal do namorado, do marido. Só que o marido é o presidente da França em exercício. E a Valérie Trierweiler, ela falou uma coisa extraordinária. Ela falou, escutem isso, esse cara de esquerda, esse presidente de esquerda, ele não é de esquerda. Porque, olha, sabe como ele chama os pobres? Ele chama vocês de sem dentes, les sans dents. Acho que vem do Victor Hugo, sabe? Aqueles que não têm dentes, não têm dinheiro para pagar dentes. Aí explodiu. Na França, acabou a imagem do François Hollande. E o François Hollande não teve a coragem, na verdade ele teve a sabedoria, vou reconhecer isso nele, ele teve a coerência de falar, tô queimado, não vou me representar. Falta isso no nosso amigo Dória, que não entendeu que não deve se representar no que vem na eleição. O François Hollande falou, amigo, me queimei, então vou curtir o ano que me resta. Só que o que o François Hollande queria, ele queria escolher. Ele falou, eu não vou me apresentar em 2016 nas eleições, 2017, mas eu vou pelo menos usar o meu poder para escolher a dedo quem a esquerda vai colocar no meu lugar. Isso é um direito meio feudal, sabe? Aí o Macron sai e falou, amigo, você não vai escolher, vai ser eu.
eu vou entrar. Pô, eu vou entrar. Aí o poder oculto cercou o nosso amigo Hollande e ele entendeu que ele estava de mão atada. O dinheiro, a oligarquia, os donos do banco apoiaram o Macron. Aí do nada ele criou um partido em alguns dias, chorou dinheiro e todos as mídias, a Globo da França, que chama BFM, Business FM, BFM TV, os jornais todos começaram a falar, chegou o profeta, chegou Emmanuel Macron, ele bonito, ele é o genro ideal, ele usa terno sob medida, ele fala inglês, como se falar inglês foi uma coisa, uma característica da liderança. Olha, ele é empresário, o bicho nunca foi empresário, ele trabalhou no banco de investimento, mas ele nunca criou uma empresa, nunca pagou um imposto sobre dividendos, ele nunca montou startup, não, ele nunca trabalhou em multinacional, nunca trabalhou em fábrica, nem como operário, nem como diretor da fábrica, ele trabalhou em um banco, não, ele é empresário, não sei o que, ele vai nos conectar na globalização, ele vai reformar a França. Cara, foi uma lavagem mental. Ganhou. Bom, não vou entrar na campanha, outras coisas, ganhou. Ele ganhou, e vou parar por aqui, por essa parte aí do quem é Macron, ele ganhou sendo muito inteligente. Ele falou, eu não sou de esquerda nem de direita. Ele falou, eu sou um reformador, eu sou do centro. Aí ele atraiu a ele todos os traíras, todos. A esquerda que tinha traído o povo e que virou esquerda iPhone, entrou com ele. Porque sabe como que é? Vamos lá. Vou apanhar em casa. A primeira mulher que usa topless numa praia, ela é uma vanguarda. Porque as mulheres falam, ok, ela fez porque eu não. Entendeu? Então ele foi a primeira mulher que tirou o biquíni. Então a esquerda falou, beleza, eu não sou mais socialista, eu sou uma esquerda assim, LGBT, antirracial, feminista, mas o povão deixa, o povão é racista, eles sempre reclamam. Não, a gente vai para Davos, vamos para Davos com Carlos Schwab lá, vamos refazer o mundo. Eu prefiro Greta, prefiro o clima. Prefiro salvar o planeta do que salvar o pobre, o mendigo. Para que salvar o mendigo? Vamos salvar o planeta. Essa esquerda foi com ele. A direita traíra, porque quem traiu mais, no Brasil também, a direita. A esquerda sempre foi o que ela foi. A direita traiu a nação. A esquerda traiu o povo, povão. A direita traiu a nação. A direita francesa, que já tinha aberto mão da França, que queria se filiar à União Europeia, como se filiar à Netflix, sabe? A União Europeia vai salvar o mundo, a gente vai parar de gastar com o exército, que custa caro o exército. Macho, custa caro treinar macho. Mandar seu próprio filho perder um olho na Bósnia, chato. Vai falar, vamos mandar o exército europeu, que não existe. Não existe o exército europeu. Ninguém quer morrer em nome da Europa, ninguém. Em nome da França, sim. Em nome do Brasil, sim. Em nome do islamismo, sim, mas não em nome da Europa. Ninguém quer morrer em nome da Europa. Aí, essa direita que traiu a nação, a soberania, a história, ela falou, vou com Macron. Porque ele falou que ele não é de esquerda, ele é liberal. Vamos fazer uma globalização, vamos reformar a França, vamos tirar dos franceses o direito da aposentadoria, que é um escândalo. O francês se aposenta muito cedo, aos 60 anos. Bom, o brasileiro também. Só que a diferença entre o brasileiro e o francês tem CLT, todos. O brasileiro finge que tem CLT, só que uma microparte do Brasil tem CLT. E a outra é funcionária pública. Na França, o cara é funcionário público, aí sai aos 55, ou até a 50 quando trabalha com trem, porque trem, o TGV, é difícil de dirigir. Tem fogo, tem fumaça. O trem a vapor matava de coração, matava de câncer do pulmão. Agora o TGV, o condutor do TGV é um piloto de avião, convenhamos, ele também sai cedo. E quando você na França não é funcionário público, você tem um CLT gostoso. Não é como o Brasil, você vive informal ou autônomo, brigando com a vida. Então, toda essa turma aí sai cedo.
E a direita quer reformar isso. Eu não estou contra essa reforma. Então, se juntam ao redor do Macron, que chamam uma Liga dos Traíras. E falam, vamos criar um partido chamado La République en Marche. A República em marcha, em caminho, que vai ser uma síntese do melhor do melhor. Essa síntese do melhor, na verdade, corresponde a o que a Ambev chama de visão corporativa. O que um Bradesco aqui chama de visão corporativa. O que uma Air France chamaria de visão corporativa. O que uma Louis Vuitton chamaria de visão corporativa. Uma Carrefour. O que é essa visão corporativa? Vamos salvar o mundo. Planeta Terra, oxigênio, Amazônia, as mulheres. A mulher não é igual ao homem. A mulher está em cima do homem. Que agora igualdade ninguém quer. Não, a mulher está em cima. LGBTQ. Antirracismo, diversidade, capitalismo sustentável, que é uma piada, capitalismo violento, tudo é violento, até o comunismo. Sabe, é que nem falar pornografia humana, ou pornografia inclusiva, não existe, pornografia é porrada, porque toda dominação é porrada, capitalismo sustentável, não, a gente vai ganhar dinheiro muito, mas sustentável, cuidado. Tá? Esse tipo de coisas, inclusão, empoderamento, blá blá blá, cara, enfim, essas coisas. Esse programa ganhou, 2017. E a França vive nesse programa. Então agora vamos entrar no o que o Macron fez. O que o Macron fez de 2017 até agora. Ele aplicou esse programa, sim ou não? Sim ou não? Na verdade, ele aplicou o programa. Eu não gosto desse programa. Vocês entenderam que não é meu programa. Esse programa aí de mentiras. De mentiras. Porque todo mundo gosta das mulheres, todo mundo quer que elas sejam igual, todo mundo gosta de LGBTQ, todo mundo gosta do negro, do asiático, do árabe, do muçulmano. Todo mundo gosta disso. O problema não é esse. O problema é que quando não tem economia, não adianta me dar direito de minoria. Todo mundo tá na merda. Todo mundo tá cagado, entendeu? Quando seu chefe virar um robô, você pode ser gay, mulher, branco, preto, você sofre. A dominação mudou. A dominação agora ela não é mais racial ou sexual. O homem não manda mais em casa. Isso acabou. Quem manda hoje em dia é o algoritmo. Quem manda em vocês hoje em dia? O algoritmo do Uber. Ele manda no motorista do Uber. Algoritmo do YouTube, mandando o que você pode falar. Algoritmo do seu CRM, do banco onde você trabalha, manda em você. O seu chefe virou seu amigo, porque ele fala, eu sou bonzinho. Não sou eu que estou te ferrando, para não falar outra coisa. É o algoritmo, é o sistema, e eles. É a Beatriz do Bradesco. Por isso que esse sistema, esse programa do Macron, se eu pudesse vomitar ele, vomitaria. Enfim, mas o Macron, ele cumpriu a promessa. Aplicou esse programa. Mas a realidade, o Lenin falou que a realidade é um choque. Sabe, você está correndo, alguém te pegar por aqui, ela volta para casa, a realidade pegou ele para aqui. Como que ela pegou ele? Primeira coisa, a França está quebrada. A França é como o Brasil. Vive de fiado. Só que o Brasil compra, vende dívida no mercado internacional, ele é esculachado pelo FMI, pelos especuladores internacionais, porque a gente tupiniquim. A França imprime o dinheiro em Frankfurt, na BCE. Então, ninguém esculacha a França, porque ela que imprime o dinheiro. Então, ela consegue taxa negativa de dívida. Taxa negativa. Então, ela está financiada de graça. Porém, ela está quebrada. A França não se financia. O déficit orçamentário é 3%, 4%. Parece pouco, mas faz 40 anos que a França não fecha um déficit. Não fecha um orçamento. Faz 40% que a França gasta mais do que ela ganha. Então acumula. Sabe como que funciona esses juros aí? Primeira coisa. Então o Macron não tem economia. Ele não, por exemplo,
aumentou o desemprego. Ele não pode investir na economia francesa, porque está pagando a dívida. Ele, por exemplo, ele quer ajudar os agricultores franceses. E não pode, porque como ele se financia em Frankfurt, a dona Merkel falou, amigo, eu não gosto da sua agricultura. Ela é concorrente da minha agricultura alemã. Você não vai dar subsídio para seu agricultor. Acabou. E se ele der o subsídio, a Alemanha vai na Corte Europeia e vai pedir uma arbitragem. A França perde. E a França baixa a cabeça. Porque o Macron ele é europeísta, ele é globalista. Ele aplica. E ele não pode nem se rebelar, porque toda a economia francesa depende da boa vontade da Alemanha, que manda Frankfurt imprimir dinheiro, o famoso euro. Quando a Alemanha fala, amigo, eu não vou mais te dar dinheiro, ele vai virar, que nem, como fala em português, rabo preso ou vai calar a boca. Primeira coisa, ele está com mãos atadas, economicamente falando. Segunda coisa, aconteceu um fenômeno chamado Gilets jaunes. O que é Gilets jaunes? Vamos ver o horário. Gilets jaunes é os coletes amarelos. São franceses de classe média baixa. Uma coisa que no Brasil a gente não tem no Brasil, classe média baixa. Acabou. A gente só tem agora rico e pobre. E classe média afundando. Na França ainda tem... Eu conheci essa classe média baixa. Por exemplo, na França, um cobrador de ônibus tem carro. Ele mora em casa individual. Cobrador de ônibus. Que ele vai no hospital público, que é bom. Escola pública para os filhos. Ganha uns 1.500 euros. Suficiente. Se a mulher dele trabalha, vão ganhar 1.500 cada um. Ela pode ganhar talvez um pouco menos, um pouco mais. Ele sai de férias, ele vai para a Turquia de férias, vai para Marrocos de férias. Cobrador de ônibus. Isso que chama a classe média baixa. Esses caras se rebelaram. Feio. Se rebelaram de queimar ônibus. Se rebelaram feio. Por quê? Não porque a França está mal governada. O povo está nem aí para a governança. Não porque a Europa esculacha a França. Não porque a Merkel esculacha a França. Não. Os caras se rebelaram porque aumentou o preço do diesel, meu Deus. Esse é o povo. Esse é o povo. Esse é o povo. Se rebelou por isso, mas parou o país. E pegaram o colete amarelo. Por quê? Na França, não sei como está no Brasil, eu nunca tive carro no Brasil. Na França, por lei, o carro tem que ter o colete amarelo. No caso de pane, se você tivesse uma pane na estrada, você está obrigado a ter aquele cone lá e aquele triângulo fosforescente, que a 3M fabrica aqui em Sumaré, e tem que ter um colete para ser visto, para não ser atropelado. Então eles usaram esses coletes e foram ocupar rotatórias. E alguns cometeram atos de destruição. O Macron, ele ficou com medo, porque ele não conhece o operário francês, ele não conhece classe média baixa. Porque o mundo dele é um mundo diferente, é banco de investimento. É gente que ganha 20 mil euros por mês, 30 mil. Que trabalha 12 horas por dia. Que trabalha no fim de semana. Não são vagabundos, são gente muito séria, de grande valor. Só que não pensam como o povo. O povo se rebelou porque ao aumento do diesel ia tirar dele os 40 euros, 50 euros mensais que ele usava para jogar bingo. Só isso. Estou exagerando, porque esse 40 euros a mais por mês eram o que um pai de família separado gastava para ver os filhos na visita conjugal, sabe, na visita do fim de semana, que ele ia pegar os filhos. Os franceses moram longe das cidades. Esse povo aí, de verdade, ele mora a 10, 15 km. Então separou da mulher, ela está a 20 km com as crianças. Ele ia pegar as crianças dele no dedo de visita uma vez por semana. Se o Macron aumentou o preço do diesel, o cara não vai ir mais. Porque não tem um trem que vai, sabe, de Itu para Botucatu. Tem um trem, esse é o problema. O TGV, o trem-bala, é legal, só que ele é muito caro. Então, a França agora tem trem entre Paris e Lyon, meia hora. Paris-Strasbourg, 1h30. Mas aquele trem que vai devagar, que vai de Botucatu para Itu, que vai para Itapetinga, Iperó, fecharam. O só tem um por dia, ou por mês, ou sei lá.
Então as pessoas que moram nesses lugares comprar um carro, o preço do diesel para elas é importante. Para nós que vivemos na cidade, estamos nem aí para o preço do petróleo. Tá, sinceramente, eu estou nem aí para o preço do gás, do petróleo. Estou nem aí. Tenho carro? Eu deveria estar aí porque se impacta no preço da carne, mas estou nem aí. Agora para um cara, para um caminhoneiro brasileiro que vota Bolsonaro, o preço do petróleo é chave. Então esse povo se rebelou. Se rebelou contra o Macron. E ele, em vez de conversar com... e por que aumentou esse preço do gás? Isso é muito simbólico. Porque o Macron falou, a Greta chora muito, eu me sinto culpado porque sou homem branco, eu desmatamos tanto, e a gente cria gás de efeito de estufa, meu Deus. Então vou aumentar o preço do diesel, que é o vilão, para incentivar os franceses a gastar menos diesel, a usar menos o carro. Olha o pensamento. Sabendo que a China, ela polui uma França por minuto. A China. Então não adianta o francês desligar o carro, o chinês, o indiano, ele polui uma França por minuto. Mas enfim, esse era o raciocínio. O povo se rebelou. O Macron, em vez de se recolocar, de repensar, ele chamou o povo de genocida. Isso vai lembrar algum governador brasileiro. Vocês são errados, não sei o quê. Mandou a polícia oprimir o povo. Pela primeira vez em 50 anos, a polícia francesa tirou olho de francês. Aconteceu no Recife esses dias com um coitado que tinha nada a ver com isso, com manifestante. Tem um equipamento chamado LBD, uma bala de borracha muito poderosa, que não pode ser atirada assim, tem que ser atirada no chão ou assim. Eu não sou policial, mas o LBD, fabricação francesa, aliás, o policial francês nunca usou o LBD dessa maneira, corta a distância e, como se fala, queima-roupa, digamos. Mas recebeu ordem escrita do Ministério do Interior, ou seja, do Macron, porque ele manda nisso, de usar o LBD assim. Aí o que aconteceu, as pessoas perderam o olho, 20 olhos perdidos. Usaram granada forte, não é granada da Primeira Guerra Mundial, mas é uma granada não é de efeito moral, outra coisa, esqueci o nome. Cortaram mãos, várias mãos foram cortadas, de gente sem passagem, né? De gente como eu e você, de professor, de colégio, de agricultor, como eu te falei, de cobrador de ônibus, pessoas do comum, que pagam imposto, sabe? Que torcem pelo PG, perderam braço. Numa democracia, por protestar, tá? Então, falei do crime original da França, a Bastilha, 14 de julho de 1789, o Gilet jaune, o colete amarelo, foi o crime original do Macron. Aconteceu em 2019. Aí acabou a presidência Macron. A presidência Macron vai durar 5 anos. Na França vai durar 5 anos. Ela vai terminar em 2022. Então, dos 2019 a 22 são 3 anos. Esses 3 anos são anos perdidos. Não adianta nada. Porque ele perdeu a legitimidade dele. Quem defende ainda o Macron? Essa burguesia francesa, ou de direita ou de direita católica ou de esquerda, burguesia caviar, defende ele, porque ela não defende ele, ela defende o bolso dela. Ela defende o bolso dela. E o Macron fala que equilíbrio macroeconômico, ele é bonito, ele fala inglês, ele xinga o Trump, que é um suposto maluco, supostamente. Estamos num mundo onde o cara que defende a pátria é maluco. O cara que vende a pátria é legal. O Macron, ele pró-globalização, ele beija a mão da Merkel, isso para os mercados financeiros é um bom sinal. Então, a burguesia está com ele. Na França, a burguesia é 30% da população. É importante, o Macron não é acabado. O Brasil, a gente é um país de favelado, a nossa burguesia é 10%. A França, a burguesia é 30%. Todos os meus amigos são pró-Macron. Eu sou maluco, eu sou fascista, eu sou perdido,
Eu sou armamentista, terraplanista, negacionista, eu sou todo, eu sou herético, tá? 30% da população francesa pertence à burguesia e muito voto para o Macron. Muito voto para o Macron. Quem defende ele? Essa burguesia e algumas minorias inteligentes, LGBT, os muçulmanos da França, com quais essas minorias o Macron ele conversa com elas como um fornecedor de cocaína. Para os LGBT ele deu todo. Casamento eles já tinham. Ele deu agora direito à procriação medicamente assistida, paga pelo governo. Então, casal de lésbicas, uma lésbica sozinha pode fazer uma criança sem precisar de um pai. Só o governo paga para ela. Casal de homens, chama, olha como bonito, procriação médicale assistée. Procriação assistida por via médica por tous, para todas, por tudo, para todas. Como é bonito para todo. Quem pode ser contra uma coisa que é para todo? Sou fascista, né? Eu não sou muito moralista, eu não sou contra essa medida. Apesar de eu ser de direita, não sou fanático contra essa medida. Duas mulheres podem formar uma família? Por que não? O problema é que a maioria dessas pessoas gritam, matamos seu pai. Porque há duas mulheres que podem ter um filho, o homem morreu, o pai morreu. Isso é um crime. Porque um país sem homens é um país que vai ser conquistado. Lembra dos filmes do Far West? Sempre tinha um xerife. O xerife era a última fronteira entre a barbárie e a civilização. Lembra aqueles filmes do vilarejo polvorento no Texas, New Mexico, tinha o John Wayne? Aquilo lá é a vida real. A única proteção da mulher contra o estupro é um homem, armado ou viril. Se você falar, eu faço um filho sem homem, sabe o que vai acontecer? Eu estou exagerando muito, quero revoltar vocês, eu não estou aqui, quero provocar pensamento. Você corre estupro, risco de estupro, e seus filhos podem virar escravos. A história da África é isso. A história da Ucrânia, a história da Rússia é isso. Por que falamos escravo? Slave. Esclavo. Pelo amor do céu, esclavo. Eslavo. Ucraniano. Russo. Entendeu? Bielorrusso. Por quê? Porque eram povos fracos, onde os homens eram fracos, que eram invadidos por povos mais fortes, por homens mais fortes, tá? Que roubavam as mulheres bonitas, vendiam como escrava sexual, aonde? Na Turquia, no mundo islâmico, e as crianças como escravos. E pegavam as crianças jovens, crianças, para reeducar as crianças, para beijar a mão e nunca lembrar que existe uma coisa chamada liberdade. Isso que acontece num país sem homens, com homens fracos. Por isso que estou contra essa lei que PMA por tudo, no sentido de matar o pai. Mas eu, sinceramente, um amigo meu, uma amiga minha, falou, casei com mulher e vamos fazer um filho, eu falo, Deus abençoe e boa sorte. Eu quero ser padrinho. Mas entenderam o meu problema com isso? Então Macron fez isso. Como muçulmano da França, ele fez isso também. Ele vive cuspindo sobre a história francesa. Falando que a França é um país genocida, que invadiu a África, invadiu o mundo islâmico, blá 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 blá. Os muçulmanos, alguns gostam dessa conversa aí, porque tudo que tira de você a culpa é que nem no psicólogo. Eu fiz terapia, demorei 3 anos para falar para o psicólogo que eu era responsável da minha vida. Tudo era minha mulher, não, ela está aqui conectada, não posso falar dela. Tudo era meu pai, minha mãe. Sabe? Tudo é Bolsonaro. Tudo é Bolsonaro. Tudo é... Mas demorei 3 anos para falar para o terapeuta. Talvez eu sou responsável da minha própria vida, dos meus próprios fracassos. 3 anos. Os muçulmanos da França só é assim.
Eles não querem se colocar em questão. Então é culpa do homem branco, racista, fascista, colonialista. Acontece igual com alguns africanos da França. Eles são anjos. Todos os problemas deles é o homem branco. Beleza, vão ficar na infância até o fim do mundo. E geração em geração vai assim. Acontece isso com o Haiti. No Haiti, eles já estão chorando. Culpa do homem branco. Não, pior. Culpa dos árabes. Tem Haiti uns gangster. Líder do gangue lá, chama G9. O cara chama Barbecue. Ele montou uma aliança, um PCC haitiano, chamado G9. Muito perigoso. Estou dando risada, mas muito perigoso. Eles fazem uma coisa aqui no Brasil, a gente se acostumou, o tal de micro-ondas. No Brasil ninguém se impressiona mais com micro-ondas, virou um crime cultural. Daqui a pouco o IBAMA vai começar a dar dinheiro para quem faz micro-ondas, porque é um fato cultural brasileiro, um patrimônio cultural. Enfim, no Haiti, esse Barbecue, ele falou ontem que ele vai atrás dos sírio-libaneses do Haiti, porque eles roubaram o pão do povo negro. Haiti, 99%, 99% de negros. Como que um sírio-libanês, um cara que nem eu, vai roubar seu próprio país? Puxa vida. Mas funciona. Claro que funciona porque tira de você a culpa. Isso é gostoso, que nem droga. Enfim. Então Macron, ele tem a burguesia com ele, tem essas minorias que falam alto, que enchem o saco, que estão com ele. Eu estou assim falando para censura, eu sou a favor do direito LGBT. Mas quem enche o saco é a minoria organizada. Essas ONGs lá que enchem o saco. Eu sou africano e muçulmano, então não posso ser contra meus irmãos africanos. O que estou falando? Quem enche o saco? Esses movimentos Black Lives Matter, que são uma encheção de saco. Isso eu digo. Beleza, então o Macron tem força eleitoral para se reeleger em 2022. Só Deus sabe o que vai acontecer. Agora queria falar com vocês, já passei, estourei o tempo, do Macron com o Brasil. Qual é a briga? São 9 horas. Macron com o Brasil é bem simples. O Macron não entende como que um povo consegue desejar a vida. Ele não entende como o povo brasileiro não quer sumir. Porque para eles, vocês são genocidas. Vocês mataram os índios. Vocês escravizaram os negros. Vocês deveriam desaparecer e ser substituídos por uma nova civilização, feita de reservas indígenas. Vocês deveriam morrer para liberar a Amazônia, para o mundo, salvar o clima. Aliás, a morte do Brasil seria uma boa oportunidade, uma boa notícia para a França, porque a agricultura francesa ia se livrar do boi brasileiro, do soja brasileiro, do milho brasileiro, do suco de laranja brasileiro. Maravilha! Eles não entendem como o Brasil não consegue eleger um corrupto, porque eles querem um corrupto no Brasil como presidente. Aí eles vão ter o nióbio do Brasil, o cobre do Brasil, entendeu? Porque esse corrupto vai colocar o dinheiro dele aonde? Na Suíça, nos bancos franceses. Um corrupto comete crime, aí a Interpol vai pegar o cara, vai pegar no pé dele. Um cara que limpo te manda tomar naquele lugar. Aí ele te enche o saco. O Bolsonaro manda os caras tomar naquele lugar. Porque ele, até que eu saiba, não é corrupto, não faz tráfico de drogas. Então a Interpol, a DEA, tá louca, querem pegar o cara. Eles querem sempre que África, Marrocos, Arábia, Irã, Indonésia, Brasil, Colômbia, Chile, México elejam o pior candidato. Ninguém quer que vocês sejam sérios, mas eu não vou tirar de vocês a responsabilidade. Se vocês não querem desenvolver seu próprio país, não é culpa do Macron. O Macron
O que o brasileiro, o Brasil, e me permitam dar um comentário que eu não posso dar, na verdade, não sou brasileiro. O brasileiro colocou a cabeça num balde de água, para não falar outra coisa. Ele colocou a cabeça. O Macron só empurra um pouco sua nuca. Mas vocês têm o poder de levantar a cabeça e de cuspir na cara dele. Vocês que não querem. Então, o Macron, ele está como o sistema mundial, ele não entende como o Brasil consegue escolher a vida e não a morte. Eles querem que você escolha a morte. Escolher corrupto para dirigir você, governar vocês. Soltar ladrão. Parar de combater a cocaína, a droga, o PCC. Entendeu? Ensinar LGBTQIA para suas filhas, para seus filhos. Todo mundo trocar de sexo. Aí vocês estão desorganizados. Eles querem que vocês briguem entre branco e preto. Eles não entendem, não querem ver um Brasil miscigenado. Eles não querem um mulato. Eles são fascistas. Eles são fascistas. Eles querem branco odiando o negro. E negro com medo do branco. Ah, a polícia brasileira mata. Ah, o branco genocida. Ah, eu não me sinto bem na Faria Lima porque tem muito branco. Eles querem isso em vocês, porque eles vão dividir vocês. E se dividirem em Brasil, eles vão mandar em vocês. Um contra o outro. Vão invadir vocês. Vocês já estão invadidos. Com tanque, com empresa, com ONG. Vê quem paga suas mídias. Vem quantas ONGs tem na Amazônia? 10 mil, 20 mil. Vem quem está sendo ensinado na USP. É pensador brasileiro ou pensador francês? Quem é o Foucault? O Foucault nasceu no Capão Redondo? O Deleuze nasceu em Minas Gerais? Aonde nasceu esse cara? Então vocês já estão colonizados. Vocês trocaram os portugueses por uma colonização sem cabeça, sem rosto, sem armamento, sem tanque. Beleza, mas uma coisa só. A gente não é soberano no Brasil. Não é mais soberano. É uma ilusão. Então, eles querem isso. Eles querem que depois que eles combatem qualquer intento nacionalista, eles não defenderam o Moro. Vamos falar que o Bolsonaro é ruim? Ah, genocida, terraplanista, militar, branco, patriarcal. Ele não cheira cocaína, meu Deus, que crime. Então vamos ver o Sérgio Moro. No auge dele, a França não apoiou o Sérgio Moro. Snobou o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro lhe afastou o PT. A França quer o PT aqui. E na Colômbia eles querem o Petro, que é a guerrilha. E no México eles querem a esquerda. E no Venezuela eles querem o Maduro. Venezuela tem tudo. Tem água doce e petróleo. Cara, em Maracaibo você vê o petróleo na água. No Brasil você tem que pré-sal, 5.000 metros de profundidade, Petrobras, Macaé. Na Venezuela, que nem na Arábia Saudita, você pode lamber o petróleo no chão. Eles têm 19 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões de pobres, digamos, 150 milhões de pobres. E a população de 210 milhões no Brasil. É muita gente já. É muitos problemas, muita miséria, muita boca, muito sonho, muita esperança, muita raiva. Venezuela são 19 milhões. Você consegue dar um cheque para cada um e calar a boca a todo mundo. Mas por isso que você acha que o sistema mundial quer uma Venezuela séria? Não querem. Eles querem o Maduro lá, o outro lá maluco lá, o motorista de ônibus. Esqueci o nome dele. O Maduro. Chávez pelo menos era macho, era paraquedista, pelo menos tinha uma visão. E tinha retórica, sabia falar, fazer uma frase. Esse Maduro não sabe fazer nada. Mas ele está lá porque o sistema quer ele. Mas eles não vão falar isso. Eles vão falar, Venezuela, falta diversidade, falta eleição. Mas não vão submeter o Maduro ao inferno ao qual está submetido o nosso presidente Bolsonaro. Só isso. Comparem. Não vão submeter Cuba ao inferno que está submetido o Brasil. O Brasil é um país democrático, pelo amor do céu, cara. A
A gente não somos uma democracia, porque uma democracia onde você tem medo de ir para o mercado, porque o vagabundo pode te roubar e te matar e sair ileso do juizado no dia seguinte, não é uma democracia. Concordo. Mas a gente tem muito mais liberdade do que o povo francês hoje em dia. Eu na França hoje não posso ir no café, porque não fui vacinado. O brasileiro nunca foi fechado em casa. Apesar do Dória, apesar do Witzel, apesar da Globo, a gente nunca perdeu o direito de ir de São Paulo para Manaus. Graças a Deus. É a nossa Constituição. A França perdeu esse direito. A Alemanha e a Inglaterra. Num certo sentido, medindo uma variável, a gente é mais democrático do que eles. Mas a gente apanha pra cacete. Porque a gente escolheu a vida. E o Macron não quer isso. Porque um Brasil forte é um concorrente da agricultura francesa. Só isso. Um Embraer mata eles de raiva. Porque Embraer é o concorrente da Airbus. Eles não querem que vocês façam um avião. Eles querem que vocês rebolem a bunda no carnaval. Eles aplaudem quem tatua o ânus. Eles falam, progressismo, mulher empoderada. Eles querem que vocês façam golden shower no carnaval. Sabe, um mijar em cima do outro. Porque aí os filhos deles vão estudar e vão inventar vacinas que vão vender para vocês. E de vocês se não comprar a vacina. Vocês são genocida. E isso é o mundo que estamos vivendo. E o Macron, ele é de tirar o chapéu. Ele entendeu muito bem a regra do jogo. Muito bem. Eu não gosto dele, mas eu tiro o meu chapéu. Ele tem minha idade. Eu nasci em 79, Macron nasceu em 79. Ele nasceu em abril, ele nasceu em outubro. Olha onde ele está. Olha o poder que ele está. Olha a inteligência situacional que ele tem. Eu não estou cuspindo em cima dele. Eu estou ensinando humildemente para você e para mim como funciona nosso mundo. Aí se a gente quer fazer uma coisa, temos que entender quem são nossos inimigos. Quem são nossos inimigos? Seu inimigo não é o Bolsonaro, me desculpa, cara. Você pode não gostar dele. Seu inimigo é o filho da puta que quer que você fique pobre e favelado toda a sua vida. Seu inimigo é o filho da puta que quer que o Brasil seja um país de gostosa, de siliconada. Entendeu? O seu inimigo é o filho da puta que quer que você seja um país de abobado pelo futebol. Entendeu? O seu inimigo, o filho da puta que vai falar pro morador de Manaus que a Amazônia tem que ser internacionalizada. Esse é o inimigo. Seu inimigo, o filho da puta que comprar cocaína que o PCC vende. Porque o cara que compra cocaína na França, que o PCC mandou a partir de Santos, comete um crime contra seus filhos. Seus filhos, suas filhas. Porque seus filhos vão crescer no narco-estado. Já somos um narco-estado. E vamos continuar sendo um narco-estado. Agora piorou. Porque agora, bom, não vou sair muito do tempo. Então, eu quis falar isso para vocês. Deus do céu, são 9h10. Me desculpem. Falei mal do banco. O banco mandou mensagem para mim. Nossa senhora, estamos sendo escutados, né? Bom, eu agradeço a presença. Eu vi que minha grande amiga Bianca entrou. Olá, Bianca. Eu lembrei da nossa viagem a Paris. Naquele frio de setembro, outubro de 2011, 12. Era Paris. Era Paris. Eu lembro daquele cara que brigou com você na catraca do metrô. Porque o metrô não abriu. 8 da manhã. Espero que esteja tudo bem, que as suas filhas estejam bem, que seu maridão está bem. Pode entrar, é só clicar aqui para falar. Rafael, a Cristine também, muito bem-vinda. Pode entrar no vídeo sem problemas. É só pedir, você vai aparecer aqui e nos dar perguntas ou conversar. O Miguel
falou que o Macron é uma personagem do Balzac. Claro, eu esqueci de falar da relação com a esposa dele, que é muito interessante. Esqueci, na verdade, também por um pouco de vergonha, porque, bom, esse lado sexual não me interessa muito, mas ele casou com a professora de teatro dele. Ele seduziu aos 15 anos de idade, ele tinha 15 anos, seduziu uma senhora de mais de 45, que tinha um marido, bom marido, trabalhava com seguros, e 2 filhas. Seduziu ela, ela perdeu, ela separou. Não é uma coisa corriqueira uma mulher abandonar uma família. Eu sei que o amor é muito forte, eu entendo que o amor não é racional, o amor não tem moral. Ok, mas eu estou só contando para vocês. E ela esperou a maioridade dele, aos 18 anos, para casar com ele. A Brigitte Macron. Ela, obviamente, tinha outro nome. Ela é uma mulher rica, de uma grande família que faz chocolate. Chocolate, confeitaria, mas chocolate de tipo belga, de grande, assim, de gourmet. Ela é professora de teatro e tal. Tipo, trabalhava por hobby, sabe? Mas beleza. Uma grande mulher de cultura. E ela casou com ele e orientou ele nessa vida. E ela foi um grande mentor. Não sei, não tenho cabeça agora para lembrar qual personagem do Balzac, da literatura francesa, foi feito por qual grande homem foi feito por uma grande mulher. Me escapa agora. Se vocês têm essa resposta, me falem. Não consigo. Talvez no Bellamy do Maupassant tem um cara aí pobre, chama arriviste, sabe, um cara que quer crescer na sociedade, com faca entre os dentes. Ele seduz a mulher de alguém e ela vira a mentora dele. Chama Bellamy, o belo amigo, que era um homem bonito, porque tinha que ter uma vantagem para entrar nessa história. Mas se você tem um caso assim, no Balzac tinha o Rastignac, só que o Rastignac não é o Macron. O Rastignac é um cara que veio do interior, entrou em Paris, passou muita pobreza, era jovem, e era muito ingênuo, muito inocente. E com tanta porrada que ele tomou, ele se transformou. Transformação sempre é muito importante na literatura. Se transformou e fez um juramento. Ele subiu em Montmartre, sabe? Quem foi para Paris sabe onde fica aquela igreja Sacré-Cœur e catedral, né? E a vista é um lugar alto. Aqui seria tipo, sei lá, Paulista. E de lá ele falou "À nous deux Paris", ou seja, agora vamos brigar Paris. E acabou o livro. Mas então Rastignac ele ainda não virou rico. O Macron ele realizou muito numa idade muito jovem. Não sei se tem perguntas. Se a Bianca tem uma pergunta, um xingamento. Eu não sei o que a Bianca, qual ideologia ela tem. Porque quando ela me conheceu eu não tinha muita ideologia. Agora me ideologizei demais. Mas continuo sendo o mesmo rapaz. Rafael, bom, enfim, eu estou à disposição. Vou esperar um pouquinho mais. Depois vamos encerrar. Hoje eu vou beber, tá? Vou beber em homenagem à República Francesa, nascida em cima do genocídio e do massacre na Bastille. Esse é o ser humano, a gente é contraditório. A gente, não tem anjos. O que me mata no mundo atual é que cada um faz uma pose e fala: eu sou um anjo. Não sei o que. Estou usando 2 máscaras, vacinei aqui na bunda e aqui, grito Bolsonaro genocida. Não precisa. Eu vou agora beber em homenagem à República Francesa, que nasceu num genocídio, e tudo bem. Eu não sou um santo, eu sou um mero humano. O humano comete crime. Eu sou muçulmano. O islamismo cometeu tantos genocídios, meu Deus, que eu não sei nem contar. A gente devastou a Índia. A Globo fala para vocês agora: tem o primeiro-ministro da Índia, ele é um fanático, chamado Modi. Ele não gosta de muçulmano. Amigo, pergunta pro hinduísta o que os muçulmanos fizeram para eles. A gente fez uma montanha de crânios
no Paquistão e na Índia, porque na verdade tudo era conectado na época. Pergunta para eles o que a gente fez para eles. Então é normal que o cara te odeie. Então eu tô falando, eu sou muçulmano, eu sei que a minha religião tem sangue nas mãos, mas eu continuo nela, porque sou um mero humano. Eu não sou um chatbot, não sou um robô, não sou um divino, não sou um Deus, não sou um Platão, não sou um espírito superior. Então a gente tem que abraçar a vida como ela é, em nosso próprio lugar. E cuidado com essas pessoas que se apresentam como essa mesa, uma mesa branca, ou como essa tela do smartphone. Ninguém, quando uma pessoa chegar para vocês, ela assim, cuidado, tá mentindo. Pensa algum governador, pensa. Perfeito. Perfeito. Pensa alguns partidos políticos, tipo de cor laranja. Sem contradição, pensa bem em tudo, sabe? Não funciona, amigo. Não funciona assim a vida. Você não pode viver sem se sujar, cara. A vida tem que se sujar. Claro que entre o Hitler e uma pessoa do comum tem uma grande diferença. Não estou falando que você tem que cometer genocídio, mas que eu estou falando que temos que assumir a nossa condição humana, que é maravilhosa. Por que vamos fingir ser deuses? Sabe o que é ser um inseto? Sabe o que é ser um cachorro? Imagina você cachorro, castrado, para começar castrado. E se você é mulher, vão tirar seu útero, para começar. Porra, é uma merda. Imagina você um inseto. Todo mundo com Baygon. Eu odeio inseto, tô com Baygon aqui o tempo todo, cara. Imagina você um tigre. Vê um vagabundo com um fuzil e te mata. Imagina você um micróbio. Bom, se você é o corona, você vai ter um monte de babaca fazendo o seu culto. É verdade, Tem um monte de babaca muito inteligente, bilionário, que tá... O corona, vamos te respeitar. Mas, digamos, imagina você uma bactéria. Que vida de merda. Que vida de merda. A gente, o ser humano, a gente é um predador. É um privilégio ser um predador. A gente não vai ser comido, cara. Maravilhoso. Beleza, basta. Vamos aceitar essa condição humana. Vamos parar de fingir que a gente é inclusivo, arco-íris. Isso é uma piada. Não é que não podemos, não é que não é bom. Não podemos ser perfeitos. Devemos buscar a perfeição, mas sempre mantendo nossa humildade, conhecendo nossa condição humana, que é muito boa. Bom, eu vou parar de falar porque eu acho que... tirando a bota, tomamos a nossa. Eu não entendi, Rafael. Eu não entendi que o meu português ainda é limitado. A bota... Eu não entendo. Me fala, se eu estou aqui ainda. O que significa? Tirando a bota... Se alguém entende também, está aqui na tela. Tirando a bota, tomamos a nossa. Não entendo. Não entendo. Cerveja. Tá certo. Vou tomar cerveja e vinho, mas vou começar com vinho. Bota de... tá. Entendi. Da cirurgia. Entendi. Esses termos escapam para mim. Tudo que é muito assim, técnico de saúde, agricultura, cozinha, porque não entro na cozinha. É um lugar tabu para mim, proibido. Não sei essas coisas. Por exemplo, não sei o que é uma frigideira e uma fritadeira. Não entendo até agora. Vestimenta. Eu não sei a diferença entre um moletom e um casaco. Não entendo. Até agora não entendi, sabe? Falta de foco. Bom, tchau. Vamos desligar aqui. Muito obrigado. Tudo ficará gravado aqui no Instagram e no YouTube. Daqui a alguns dias vai subir o áudio e a imagem.